Lá no exercício, nós estávamos falando sobre a equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara, né, no ano. E lá no exercício, na letra G, da página 161, resolver com vocês essa, tá? Nós temos lá 3x ao quadrado menos 4x mais 2 igual a 0. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, então nós vamos determinar os... O B vale menos 4 e o C 2. Então, começamos por aí, sempre determinando o quê? Os coeficientes dessa equação do segundo grau, tá? E aí, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, vamos encontrar a discriminante, que é o delta, né? Então, delta é B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Meu delta, então, vai ser, quem é B? Olha lá, menos 4 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes A vezes C. Menos 4 elevado ao quadrado, eu sei que quando esse número está aí, entre parênteses, que ele é negativo, ao quadrado, né, sendo ele ali dentro do parênteses, vai ficar positivo. Aí, pessoal, 4 ao quadrado seria 16. 16 menos, ó, não tem nada de jogo de sinal aqui, porque é tudo positivo. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Tá? O delta, gente, olha só que situação diferente, né? O delta vai ser negativo, né? Não vai? 16, ó, tenho 16 e devo 24, então eu vou ficar devendo 8. Então, meu delta aqui. Professora, já posso parar por aqui? Ainda não, tá? Vamos continuar aqui fazendo... Só um pouquinho. Estão todos aí, né? Quase todos, né? Tá faltando alguns. Aqui, pessoal, nós vamos agora para a nossa fórmula. O que era mesmo? X é igual menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Igual. Quem que é meu B? Ó, pessoal, o meu B é menos 4. Só que aí eu tenho o menos daqui também. Então, ó, primeiro eu coloco o menos da fórmula, depois eu vou colocar o menos do número que está ali representando o B, que seria o menos 4. Mais ou menos a raiz de menos 8, dividido por 2 vezes o A, que é 3. Pessoal, vamos só finalizar aqui. Menos com menos vai dar mais. 4 mais ou menos raiz quadrada de menos 8. 2 vezes 3, 6. Nono ano. Quanto é a raiz quadrada de menos 8? Alguém me deu uma explicação? Quanto é a raiz quadrada de menos 8? Existe a raiz quadrada de menos 8? Não tem? Não existe? Exatamente, gente. Olha, não existe a raiz quadrada de um número negativo. Não existe solução nos números reais. Por quê? Olha, se o 8 fosse um resultado positivo, eu poderia fatorar. O 8 não tem uma raiz quadrada exata na realidade, só o 9, né? Ali mais próximo seria o 9. O 8 não tem uma raiz quadrada exata. Mas nesse caso ali, uma raiz negativa dentro desse radical que é ao quadrado, uma raiz quadrada, eu teria que pensar assim, que número que eu elevo ao quadrado que vai resultar em um número negativo? Só que aí eu já falei aqui, quando eu elevo um número negativo ao quadrado, ele resulta positivo. Quando eu coloco um número positivo ao quadrado, ele também vai resultar um número positivo. Então, toda vez que aparecer uma raiz quadrada que tem um número negativo ali, nós vamos parar por ali e concluir assim, olha. Então, nesse caso aqui, não existe solução no conjunto dos números reais. Como assim, professora? Vai ter algum no conjunto dos números reais? Pronto. Como assim, professora? Será que vai ter algum lugar que ele vai ter uma solução? Bom, lá no conjunto dos números complexos, né? Que nós não vamos estudar por enquanto.
Por enquanto, então, nós temos que saber o quê? Nós temos que saber que quando eu tenho uma raiz quadrada de um número negativo, essa raiz não existe solução dos números reais. Ah, professor, se fosse uma raiz cúbica, aí a gente já conversa de uma outra forma, né? Quando é raiz quadrada aqui, ó, índice 2, não existe solução dos números reais, tá? Beleza? Agora vamos para o exercício 8. Finalizaram aqui? Precisa esperar um pouquinho? Vocês vão fazendo essa parte. Alguém já começou a fazer essa? Vocês tiveram outras aulas, né, hoje? Mas assim que puder, peguem o vídeo, no final da tarde, coloca o vídeo da aula de hoje também. Vão pegando esses vídeos e vão resolvendo essas equações, tá? Importante. Vai cair equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara, principalmente na nossa avaliação, tá? Podemos partir para o exercício 8. Rafael, Francisco, João Guilherme, Maria, Eduarda. Pode, Sérgio. Sérgio, pode passar para o exercício 8, Sérgio? Pode? Vai cair Bhaskara nessa prova. Sim, senhor. Nossa prova é dia 20 ainda, né? Hoje é dia 8 ainda, então temos bastante tempo aí para estudar e praticar. Vai cair sim. A nossa prova... Não, na realidade, nossa prova é 16. 16 de... Daqui 8 dias, né? Daqui uma semana, nossa prova. Na próxima quinta, eu acredito, né? Hoje é 8? Hoje é 9. Não, hoje é 9 já. Tá, ok. Vamos lá, então. Mas dá tempo sim, Caio. Fica tranquilo que, olha... A professora não vai pedir nada do que a professora não tenha explicado aqui nas nossas aulas, tá? O Pedro está aqui. Está, né? Agora nós não aceitamos mais o pessoal sem o e-mail do grupo. Vamos lá para o exercício 8. Exercício 8. Qual é o conjunto solução da equação a seguir? Vejam, eu tenho ali uma solução, uma equação que é 2x mais 2 igual a 16 menos 2x dividido por x. Eu tenho aqui uma equação. Essa equação eu preciso fazer algumas multiplicações, né? Preciso deixar um lado da igualdade igual a zero. Então, sempre é importante isso. Para eu começar a aplicar a minha fórmula de Bhaskara, eu preciso deixar a minha equação redondinha, assim, deixar tudo certinho, tá? Então, vamos pensar aqui. Como eu tenho duas frações, olha, eu posso multiplicar o quê? Cruzado, certo? Então, aqui eu posso fazer assim, olha, 2x mais 2 que multiplica, vou colocar o x aqui, tá? Que multiplica aquele x. Igual a 16 menos 2x que multiplica 1 será 16 menos 2x. Então, eu posso fazer isso. Então, eu estou resolvendo primeiro, tem uma situação que eu preciso resolver, tá? E aí, depois, para aplicar a minha Bhaskara, eu preciso deixar essa equação com o trinômio, né? Os três termos que seja, tá? Então, vamos multiplicar aqui, fazer a distributiva. X que multiplica 2x, 2x ao quadrado. X que multiplica 2, 2x. Pessoal, já posso trazer aqueles termos para cá. Ó, vou trazer menos 16 mais 2x igual a zero. Então, às vezes, lá na avaliação, a professora não vai simplesmente, às vezes, deixar uma equação só para vocês já fazerem... calcularem passo 1, passo 2, passo 3. Pode ser que a professora dê alguma coisa nesse sentido, para que vocês possam, primeiro, fazer todo esse processo, deixar igual a zero e depois encontrar o coeficiente A, B e C, tá? Então, aqui, 2x ao quadrado, não tem nada para somar com ele. Tá? Aí, aqui, pessoal, eu tenho 2x e aqui eu tenho 2x. Então, eu tenho 4x. Menos 16 igual a zero. Agora sim ficou do jeito, né? Do jeito da gente calcular aqui. Então, o meu A vai ser 2, o meu B vai ser 4, o meu C vai ser menos 16.
E aí, aqui nós vamos já, então aqui é o passo 1. Nesse caso, já fizemos alguns passos, mas esse seria o passo 1. E agora nós vamos fazer, então... aqui ficaria, deixa eu falar só uma coisa antes de fazer esse A e B e C. Estão vendo essa equação aqui? 2x ao quadrado, 4x menos 16? Não é tudo divisível por 2? Professora, mas eu queria fazer desse jeito mesmo, né? Não tem problema, gente, nós vamos chegar na mesma resposta, tá? Mas se eu dividir por 2, o livro de vocês traz para dividir por 2 ali, né? Se eu dividir por 2, vai ficar uns números um pouco menores, assim, para nós trabalharmos, certo? Mas pode deixar assim se vocês acharem melhor. O que vocês preferem? Vocês preferem que nós podemos simplificar por 2 ou pode trabalhar com ela desse jeito aqui? Se eu simplificar por 2, vai ficar umas multiplicações menores. Então, eu vou simplificar aqui por 2, dividir tudo por 2. Então, aqui vai ficar x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a 0. Quando dá para fazer isso, gente, pode fazer. Divide por 2, se todos dividir por 3, divide por 3. O importante é a gente deixar um pouco menor ali para a gente conseguir trabalhar, tá? Então, o meu A vai ser 1, o meu B vai ser 2 e o meu C vai ser menos 8. Aí, o meu discriminante é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O meu discriminante vai ser o quê? O B ao quadrado é 2 ao quadrado, menos 4 vezes o meu A, que é 1, vezes o meu C, que é menos 8. Só um pouquinho aqui. 2 ao quadrado é 4. Menos com menos vai ser mais. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 8 é 32. O meu discriminante vai ser 36. Beleza. Agora eu vou para a minha fórmula. X que é igual menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o A. X vai ser, então, quem é meu B? Cadê? Tá aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Meu A, meu B, meu C. O meu B é 2, então menos 2. Menos da fórmula e o 2 do meu B, que é positivo. Mais ou menos raiz de delta, que é 36. Dividido por 2 vezes, quem que é meu A? Meu A é 1. Então, x vai ser igual. Vamos lá. Menos 2 mais ou menos, raiz de 36 é 6. Dividido por 2 vezes 1 é 2. Vamos lá, Isabelle, lembra que nós explicamos, né? Então, vou fazer x uma linha para dizer que o meu 6 é positivo, x duas linhas para fazer com o meu 6 negativo, que ambos, se eu elevar ao quadrado, vai resultar em 36, tá bom? Então, vamos lá? Então, vamos lá. X uma linha. Menos 2 mais 6 dividido por 2. Menos 2 mais 6, olha, eu tenho 6, devo 2, então eu vou ficar com 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. Já é a solução. X duas linhas. Menos 2, menos 6, dividido por 2. Menos 2 com menos 6, menos 8. Dividido por 2, menos 4. Logo, a solução será menos 4 e 2. Ô, professor, uma dúvida. Eu gosto de fazer esses diálogos sozinha, né, gente? É impressionante, vocês não falam comigo, eu tenho que perguntar e responder para mim mesmo. Professora, se eu tivesse, por exemplo, pode ser uma pergunta de vocês aí, né? Professora, por exemplo, se eu não tivesse reduzido aqui, daria o mesmo resultado? O mesmo resultado, tá? O que vocês teriam que fazer aqui eram contas maiores, né? Tinha que fazer multiplicações maiores aqui, mais números, né? Quando você simplifica fazendo essa divisão por 2, por 3, né? Você acaba chegando em números aqui, mais fácil fazer a multiplicação, né? Isso que é o melhor. Quando vocês chegarem no ensino médio ali, vocês não vão ter muito tempo, assim, né? Vão ter que usar mais macetes, mais esses métodos mais práticos, mais rápidos, tá? Beleza? Bom, fizemos mais uma. Agora vamos lá. Agora eu falei para vocês que nós íamos, então, trabalhar um pouquinho dessa parte mais contextualizada, né? Essa equação do segundo grau mais envolvida em uma situação do cotidiano, né? Porque às vezes vocês podem falar assim, nossa, professora, esse monte de número, onde eu vou usar Bhaskara na minha vida, né? Muitos podem perguntar, né? Mas, enfim, vocês precisam aprender, porque até lá no ensino médio vocês vão usar isso e depois para a vida também, né? Fazer a faculdade, né? Às vezes não, mas enfim, vocês precisam passar por isso.
E aí, nós temos também algumas situações que são mais contextualizadas. Olha, no caso do exercício 10, no caso do exercício 12, né? Ó, no caso do exercício 11. Então, a equação do segundo grau, ela está ali, ó, infiltrada ali num problema. E é então, nem sempre eu vou, né, dar um problema já assim para vocês fazerem a parte algébrica, né? Às vezes não tem que interpretar, né? Ler aquele texto e poder interpretar, tá bom? Então, por isso, a professora vai fazer com vocês aqui mais esses exercícios. Estamos quase terminando, na realidade, né? Até a página 164 será a prova, né? E depois, gente, tem exercício aqui que vocês podem resolver. Aqui pede para usar soma e produto, mas vocês podem usar Bhaskara também. Tudo que tem aqui para resolver a equação do segundo grau, nos exercícios aqui, até finalizarmos o capítulo, vocês podem usar a fórmula de Bhaskara que vocês conseguem encontrar a solução tranquilamente. Então, assim, não precisa usar soma e produto, mas vocês usando a fórmula de Bhaskara, vocês conseguem até a página 187, tem muita atividade para vocês resolverem, tá? Beleza? Então, às vezes o exercício está pedindo soma e produto. A professora não vai passar soma e produto por enquanto, tá? Pode ser que no momento que voltarmos, ou no momento de uma retomada, de uma reposição, a professora explica esses métodos que são diferentes, porém a gente chega no mesmo caminho com a fórmula de Bhaskara, tá? Beleza? Vamos fazer o exercício 9, então? Posso apagar aqui, gente? Filha. Renata. Oi, Fábio. Bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? E você? Tudo bem. Bom dia, nono ano para vocês. Tudo certo por aí? Todo mundo com suas câmeras desligadas, né? A gente não consegue ver ninguém. Renata, eu falo assim, Fábio, eu falo assim, que eu pergunto, eu respondo, é uma beleza. Oh, meu Deus, faz todos os papéis aí. Como é que é? O que é, Débora? Pergunta e responde. Não é loucura, Renata, é autonomia. É o momento. Ô, Renata, nós não vamos ocupar muito tempo da sua aula, até porque eu vi que você, né, já vai iniciar um novo exercício. Então, antes de você iniciar, eu e a Débora, a gente queria dar uma palavrinha com a turma. Eu não entrei, né, na turma ontem, a Débora entrou. Então, assim, só retomando um pouquinho, né, de um ocorrido que teve com a turma, que foi bem desagradável. Enfim, eu não vou ficar repetindo o que a Débora passou, né, mas vocês viram que nós tomamos as devidas providências, né, e tudo ainda está em análise. A gente está cuidando bem dessa situação. Esperamos que não se repita mais, né, agora com essa nova forma que nós encontramos para que vocês possam entrar, né, a questão da identificação, do e-mail do colégio, mas eu não podia deixar de ressaltar isso, né, que eu estou por dentro de todo o assunto, todas as decisões são tomadas juntamente, eu, a Débora, a direção, enfim, e que a gente está presente o tempo todo com vocês, mesmo de longe nós estamos perto, porque foi uma situação deixou acho que todos chateados, né, deixou nós, quanto equipe do colégio, professores, vocês da sala de aula, né, os que não têm envolvimento nenhum com isso, e os pais também, a gente percebeu que também ficaram chateados. Então, assim, a gente espera que isso não se repita, tá, no ano. Mas, enfim, hoje também eu queria ver com vocês, tanto eu e a Débora, esses dias a gente conversou sobre a questão da confecção das camisetas, né, de vocês, da formatura. Vocês passaram um modelo, desenho, até eu gostei bastante, achei bem criativo da parte de vocês. Ontem até a Ellen entrou em contato comigo sobre questão de tamanho, né, enfim, com a Débora, e a gente queria ver com vocês se está tudo certo, vocês chegaram em um acordo em relação, né, à camiseta. A gente sabe que sempre quando tem essas decisões, às vezes acaba tendo que ser por votação mesmo, porque cada um tem uma opinião, cada um tem um gosto, cada um pensa de uma maneira, né, e a gente tem que ser bem democrático ali em relação a isso. Mas como que está? Vocês resolveram? Vai ser feita mesmo aquele desenho, aquele modelo? Todo mundo está em acordo?
Tá tudo certo em relação a isso, gente, né? Escrevam no chat aí se todo mundo está de acordo, como que foi, só para a gente ter esse parâmetro, ter essa ideia aí de vocês. Como que tá isso? Alguém quer escrever? Se teve alguém que às vezes discordou do desenho, alguma coisa? Sabe, acho que é importante a gente comentar assim, que a gente recebia, né, a decisão da sala e a gente, se for alguma coisa, a gente pede alguns ajustes, né, como, por exemplo, eu falei que o pessoal do marketing falou para pôr o logo e o nome do colégio na nuca, que é escondidinho. Até ontem eu não comentei, eles preferem que estampe em branco o logo e o nome do colégio. Entendi. Mas, assim, é esse tipo de, né, de interferência que nós fazemos. A decisão de vocês, ela é sempre unânime nesse sentido, de que vocês decidiram, está decidido. A gente pode pedir para fazer algum ajuste, mas a decisão do modelo... A camiseta é de vocês, então a decisão, a escolha vem da turma. Eu vi que a Leandra colocou ali que a maioria votou naquela, teve alguns que não gostaram, né? Mas vocês fizeram votação, então a turma toda participou da votação? Tá. Ah, legal. E a maioria da sala vai ficar com a camiseta? Teve bastante procura, né? E só para a gente ter uma ideia se quase todos vão comprar a camiseta ou se é um grupo menor. Quantos alunos vão adquirir, se vocês já têm esse número de pessoas que vão ficar com a camiseta? Podem escrever aí, pessoal. Tá, então pelo que eu vi ali, ainda não foi decidido ainda a quantidade de pessoas, né? Tá. Não, tudo bem. Em relação a isso, aí depois o Aleandro ou a Ellen, enfim, quem está mais à frente pode passar para mim e para a Débora essa questão da quantidade, né, Débora? Para a gente saber quantos alunos vão. A minha preocupação era em relação a isso. Se tinha sido votação mesmo e se tinha sido bem tranquila essa parte, né? Para que às vezes um quer de um jeito, outro de outro e não tivesse sido feito votação. Mas se foi votação, está tudo certo. Vence, né, a questão dos votos. Está tudo certo, então, em relação a isso, nono ano? Alguém mais quer colocar alguma coisa aqui, escrever? Ou então, qualquer coisa depois pode vir conversar. Às vezes não quer escrever aqui, mas pode vir conversar comigo no privado, então, tá? Pode me chamar no WhatsApp, que eu respondo ali, tiro as dúvidas, enfim, tá bom? Eu acho que seria isso, então, né, Débora? Para a gente não tomar mais tempo da aula de matemática, você tem mais alguma coisa para falar? Não? Acho que a Débora caiu, cadê? Uhum. Certo, então, gente. Então, tá bom. Não vou mais atrapalhar. Renata, você pode dar continuidade, tá? E estou à disposição, tá, turma? Qualquer coisa, podem me chamar aqui, que a gente vai conversando, nós vamos resolvendo, tá bom? Pode continuar, Renata. Obrigada, Fábio. Nada. Até mais, tchau. Tchau. Vou ficar aqui um pouquinho, tá? Tá bom, Pessoal, então vamos continuar. Então, nós estávamos lá na página 162. E aí, na página 162, no exercício 9, nós temos o seguinte, olha, faça o que se pede em cada item para encontrar as raízes da equação x² menos x menos 1 igual a 0 no conjunto dos reais, né? Aquele R ali quer dizer
é no conjunto dos reais. Aí tem por partes, tá, pessoal? Igual a professora explicou no vídeo. Então, primeiro, na letra A, quais são os coeficientes dessa equação? Então, vamos lá para a letra A. Quais são os coeficientes, nono? Pode ir falando aí no chat. Qual que é o A? O A é 1. O A é 1, beleza. Beleza. B é -1. Não, é -1. Menos 1, beleza. E o C? -1. Menos 1 também, beleza. Então, já fizemos a letra A, tá tudo certo. Esse exercício, então, ele tá dividido, entendeu? Olha lá, qual é o valor do discriminante? Então, é tudo que nós já fizemos agora, tudo separadinho, tá? Letra A, letra B e letra C. Tá? Então, letra B. Discriminante, eu sei que é delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem que é B, gente? Vamos lá participar um pouco mais. Agora vocês já estão sabendo. Quem é B, olhe lá. Quanto? Menos 1, né? Menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes. Quem que é A? A é 1 e C é menos 1. Vou colocar entre parênteses aqui, pra gente não pode esquecer de fazer esse jogo de sinal, tá? Então, delta. Menos 1 ao quadrado eu sei que é 1. Menos com menos vai ser mais. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 1 é 4. Então, meu delta vai ser 5. Letra B tá ok. Agora a letra C. A letra C é nós encontrarmos aí, por final, as raízes, né, da equação do segundo grau. Então, vamos lá. Esperar vocês só se organizarem aí quanto a letra A e a letra B, tá? Enquanto isso, vou fazer a chamada. E aí vocês já vão resolvendo. Podem ir resolvendo a letra B, a letra C, quem já está acompanhando, tá? Alessandra, Amanda, Ana Clara, Oi. Anne, Bárbara. Eu tô Professora, aqui. Tá, eu tô aqui, Professora, eu tô aqui também. Então tá bom. Não, tudo bem. Eu tô vendo aqui, gente, no É que o chat. microfone demora pra abrir. Então tá, não tem problema. Bárbara, Bianca, Eu. Bruna, Caio. Eu. Ô, Caio. Eu. Foi você que perguntou se ia cair fórmula de Bhaskara na prova? Não, foi o outro, Caio. Ah, tá. Tá conseguindo entender, Caio? Aham. Ah, então tá. É que no passo a passo, ai meu Deus, é muito, né, complicado essa fórmula de Bhaskara, é muitas letras, mas nós vamos dividindo aqui e vai ficando mais fácil daí, tá, pessoal? Ô, Caio Martim, entendeu agora, Caio? Aham. Então tá bom, vamos lá então. Derek. Eu. Ellen. A Ellen não está, né? Felipe. Eu. Francisco. Eu. Francisco. Heloísa. Heloísa. Oi, tô aqui. Tá bom. Isabelle. Eu. João Guilherme. João Pedro Belo Alves. Presente. João Pedro Mancini. Presente. João Pedro Pedroso. Presente. Cleiton. Eu. Leonardo. Eu. Letícia. Leandra. Eu. Lilian. Lilian. Tá ali, né? Lucas Braço. Eu. Ô, Lucas, você não estava na primeira, né? Não, não tava não. Então tá. Lucas Scheffer. Eu. Maria Eduarda. Eu. Mirella. Nayara. Aqui. Patrícia. Aqui. Pedro. Pedro. Pedro Walter. Pedro Walter. Deixa eu ver aqui. O Pedro. Tem Pedro. Calma lá. Tem Pedro. Ah, é o Pedro. Pedro Walter e Pedro Pereira, né? Tá. Beleza. E o Pedro. Os dois Pedros estão, né? Pedro Costa. Ah, tá, beleza. Só para eu me identificar aqui. Ô, Pedro Walter, você estava na primeira aula? Eu não vi você. Ah, então tá. Só para eu anotar aqui, então. Rafael. Raquel. Eu. Sérgio. Eu. Tá bom, Rafael.
Tiago e Vitória. Eu. Vitória tá ali também. Vamos lá, então. Terminaram aqui a letra A e a letra B? Vamos, então, para a letra C. Agora, finalizar essa parte aqui. Letra C, então, nós vamos determinar as raízes dessa equação do segundo grau, né? Então, nós temos lá, eu só vou repetir aqui, o meu A é 1, o meu B é menos 1 e o meu C também é menos 1. O meu discriminante que eu achei é 5, tá? Discriminante é 5. Agora, nós vamos aplicar a equação para terminarmos, tá? Menos B, mais ou menos raiz do delta, né? Dividido por 2 vezes o A. Menos B, mais o meu B é menos 1. Então, é menos da fórmula, menos 1 do B, mais ou menos a raiz de 5. Dividido por 2 vezes 1. Menos com menos vai ser mais, então vai ser 1 positivo. Mais ou menos raiz quadrada de 5 dividido por 2. Aí vocês podem me perguntar, né, nono ano? Professora, mas é assim. Raiz quadrada de 5 não é um quadrado perfeito, né? Não tem um número exato e agora. E raiz de 5 também não dá nem para fatorar, né? Então vai deixar assim desse jeito mesmo, tá? A única coisa que nós vamos fazer agora é a solução. Então, eu tenho um número, né? Nós não precisamos ali descobrir a raiz de 5. Mas eu tenho um número que elevado ao quadrado, que é positivo, né? Que vai dar a raiz de 5 e também negativo vai dar a raiz de 5. Então vai ficar uma linha, né? X uma linha. 1 mais a raiz de 5 de... 1 mais a raiz quadrada de 5 dividido por 2. E x duas linhas. 1 menos a raiz quadrada de 5 dividido por 2. Isso seria, então, as raízes dessa equação. Tá? Essa é a solução. Tá? Beleza? Esse exercício 10, gente, é um exercício muito bom de aplicação. Então, assim, ele é um exercício contextualizado, onde nós podemos aplicar essa fórmula de Bhaskara. Tá? Assim que vocês terminarem aqui, nós já vamos começar ele. Então, gente, tudo o que for de atividades até a página 188, tem muita coisa aqui, tá? 188, depois 188 tem uma síntese do capítulo. Então, lá na página 187 finaliza os conteúdos, né, os exercícios de equação de segundo grau. Vão fazendo. Nós estamos lá na página 162, são mais de 20 páginas aí de exercícios, então é importante assim, vão fazendo. Por mais que o exercício peça aí a some produto, vocês podem usar a equação de segundo grau, que é o mesmo, vai encontrar o mesmo resultado, tá? Vamos para o exercício 10? Então, posso apagar aqui? Calma um pouco. Calma. Então, amanhã eu tenho que colocar os conteúdos, né, no AVA para vocês, as tarefas. Então, eu vou pedir, então, que vocês finalizem, vão fazendo os exercícios ali da semana que vem, tá? Certo? Acho que eu não vou pedir todos, mas vou pedir alguns ali para usar a fórmula de Bhaskara e tal. Ó, lá na página 173 mesmo, nós temos ali o exercício 26 que vocês podem ir fazendo, tá? Pode apagar? Pode?
Leia, por favor, alguém o exercício 10 para a professora. Alguém? Eu leio. Então tá, vamos lá. Marcela desejava comprar um terreno em formato retangular e, ao fazer algumas visitas, encontrou um que lhe agradou bastante. A única informação inicialmente dada pelo corretor foi a de que a área total do terreno era de 110 metros quadrados. Porém, Marcela precisava das medidas do comprimento e da largura do terreno para saber se seria possível construir uma casa que desejava. Então, o corretor disse que o comprimento do terreno era x menos 1 e a largura era x menos 2. Quais são as dimensões do terreno que Marcela foi visitar? Pois é. Então, tá aqui o terreno da Marcela, ele tem 110 metros quadrados de área. O corretor não sabia das dimensões, falou assim, olha, ele tem aqui, ele disse que o comprimento do terreno era x menos 1 e a largura era o quê? X menos 2. Professora, onde a professora quer chegar com essa história? Eu tenho a área, tenho que aqui é x menos 1, ali x menos 2, onde eu aplico Bhaskara nessa história? Vocês já sabem que para determinar a área de uma figura retangular, nós podemos, então, a área aqui é base vezes altura, né? Ó, a base vezes altura do retângulo, né? Uma área retangular é base vezes altura. Ali ele já falou que ele tem a área. Olha, a área é 100. A minha base é x menos 1. E a minha altura é x menos 2. Conseguem perceber o que nós vamos fazer com essas informações agora? Vejam, é um exercício, né, contextualizado, tem uma situação do cotidiano, fala de um terreno, de uma área, quer saber o quê? Quer saber quanto mede, né, quais são as dimensões. O corretor, de certo, era um professor de matemática, né, falou assim, olha, aqui tem x menos 1 de comprimento, x menos 2 de largura, né, como que ela vai saber, né? Não, mas ela, de certo, ela foi para a aula de matemática, daí ela aplicou a Bhaskara, né? Vamos, então, lá. Olha só, nós temos, então, aqui uma multiplicação. Vocês fazem isso desde o 8º ano, né? Distributiva. Então, vamos lá. Então, 100... Deixa eu passar aqui, só para... 100 igual x que multiplica x, x ao quadrado. X que multiplica menos 2, menos 2x. Menos 1 que multiplica x, menos x. E menos 1 que multiplica menos 2, mais 2. E agora, professora? Olha, pessoal, para que eu aplique a minha equação, né, a minha fórmula, nessa situação dessa equação aqui, eu preciso deixar esse lado da igualdade aqui igual a 0. Então, eu vou reescrever essa equação aqui, tá? Então, vai ficar assim, x ao quadrado menos 2x menos x mais 2 menos 100 igual a 0. É como se eu passasse para lá o 100 negativo, tá? Vamos juntar os termos semelhantes? Olha, x ao quadrado não tem igual ninguém igual a ele. Ó, mas eu tenho menos 2x com menos x, então eu tenho menos 3x. E aqui eu tenho mais 2 e menos 100. Eu tenho menos 98 de dívidas, né? Certo? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Só um segundinho aqui. Só um pouquinho, gente. X ao quadrado. Ah, gente, desculpa, gente, aqui é 110, né? Ninguém me falou nada, mas é 110, não é 100. Não sei por que eu achei que era 100. Aqui é 110, desculpa. Aqui é 110, aqui é 110. Então, aqui 110 menos 110 mais 2 é 108. Ainda bem que eu vi antes, imagina. Tá? Então, aqui é 110. Deixa eu limpar ali melhor. Tá. Aí agora eu tiro o meu A, o meu B e o meu C. O meu A é 1,
o meu B é menos 3 e o meu C é menos 108. Vamos calcular, então? Vamos calcular o delta? O meu delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado seria menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes 1, que multiplica menos 108. Vou fazer desse lado daqui, tá? Então, meu delta, 3 ao quadrado é 9. Menos 3, né? Ao quadrado é 9. Menos com menos seria mais. 4 que multiplica 108, quanto dá aí? Vou fazer aqui rapidinho. Tá acabando o horário. 4 que multiplica 108, 432. 9 mais 432, 441. 441. E agora, no ano, é só eu aplicar Bhaskara, tá? Aplicar Bhaskara não, continuar, né? Menos B, mais ou menos, raiz de delta dividido por 2 vezes A. Olhar o meu B aqui é negativo, mas ali é negativo também. Menos 3, mais ou menos, raiz de 441. Quanto que é a raiz de 441 no ano? Quanto é? 3, mais ou menos, raiz de 441 dividido por 2. Alguém já descobriu quanto é a raiz de 441? Vou finalizar aqui em cima, tá, pessoal? X uma linha vai ser igual a 3, mais ou menos, a raiz de 441 pode ser o quê? 21? Isso mesmo. Mais ou menos 21 dividido por 2. Que vai ser igual. Vou colocar x uma linha aqui por enquanto. X uma linha, 23 mais 21 dividido por 2. Vai ser 24 dividido por 2, que será 12. X duas linhas, 3 menos 21 dividido por 2. Aqui 21 vai ser 18. 18 menos 18 dividido por 2, que vai dar menos 9. E daí, pessoal, nós temos que resolver ainda o problema da Marcela, né? Porque a Marcela foi lá, olhou o terreno e percebeu assim, olha, esse terreno tem 110 metros quadrados de área. Então, vamos desenhar aqui o terreno da Marcela, só para lembrar o que era. X menos 1 e X menos 2, né? Gente, para essa equação do problema da Marcela, tem duas soluções, certo? E daí, gente, o que vocês acham? Quanto que mede o terreno da Marcela? Vocês acham assim que para essa situação eu posso usar esse número negativo ali, o menos 9? O que vocês acham? Falem comigo. Amanda, Bianca, qual é o comprimento do terreno da Marcela? Qual é a largura do terreno da Marcela? Quanto deu? Amanda acho que é 10, né? 10. Ok, Caio. 21. O que é 21? Amanda, 10. Olha, então o que eu vou ter que fazer aqui? Olha, eu vou pegar a solução que ela é positiva, tá, gente? Por quê? Porque eu já expliquei várias vezes para vocês. Como nós estamos falando de uma medida, então nós vamos considerar que medida é sempre positivo, né? Então, o comprimento dessa sala. 10 metros, né? Não tem como eu atribuir um valor. Essa sala aqui tem menos 10 metros, né? Então, nós não atribuímos um valor negativo nesse caso, quando nós estamos falando de valor de um comprimento, por exemplo, né? Um comprimento de um terreno, um comprimento de uma horta, né? Então, tudo isso, quando nós vamos fazer isso, nós vamos considerar sempre a solução positiva. Então, nós vamos o quê? Descartar esse 9, tá bom?
Então, vai ficar assim, olha, x menos 1, no caso, x vale 12. Então, nesse caso aqui, 12 menos 1 será 11. E aqui, 12 menos 2 será 10. E aí, por final, para ver se está tudo legal com a resposta de vocês, o que vocês podem fazer? Podem fazer a multiplicação, olha, 11 que multiplica 10 dá 110, que era a área inicial, tá certo? Beleza? Olha, vocês podem fazer ainda, vamos lá, vamos pensar em mais um aqui. Então, nós já fizemos... Na próxima aula eu vou mostrar como essas equações, elas se comportam graficamente, né, no GeoGebra. Nós vamos aprender, acho que não sei se, acho que não é nesse ainda. Ah, é sim. Mais pra frente ali, como que elas vão se comportar. Vamos lá para o exercício número 11, da página 163, e vai ser o último daí, tá? Nossa, o que eu fiz aqui? Exercício 11 é aquela argila, né, do começo do capítulo, né? Entre os vários documentos deixados pelos babilônicos, há um antigo texto de problemas matemáticos escrito em argila, que contém o seguinte trecho. Então, lá nessa, vocês falaram que era uma pedra, né? Vocês falaram algumas coisas, né, que era. Lá nessa pedra aqui, nessa argila, tá escrito o seguinte, que alguém conseguiu identificar o que estava escrito ali. Quanto mede o lado de uma região quadrada, se a área dessa região menos a medida do lado é igual a 870. Então, a letra A está escrita assim, ó, escreva uma equação de segundo grau sobre o problema exposto pelos babilônicos. Então, o que seria a área de uma região quadrada? Primeiro nós temos que pensar nisso, né? Exercício 11. Então, ó, eu tenho aqui uma região quadrada, né? Pode ser qualquer letra, mas, por exemplo, x, né? A área dessa região quadrada seria x vezes x, que é x ao quadrado. Então, tem que começar a interpretar essas entrelinhas, né, no nono, olha. Quanto mede o lado, então quer saber o lado aqui, de uma região quadrada, se a área dessa região, então se a área dessa, no caso seria x ao quadrado, menos a medida do seu lado, então x ao quadrado menos x, ela é igual a 870, né, que seria a sua área. O que nós temos que fazer? Então, eu trago 870 para esse lado da igualdade negativo, igual a zero, tá? E aí, aqui eu vou fazer o quê? Na letra A, simplesmente isso, né? A equação que representa essa situação. E na letra B, gente, eu vou deixar que vocês façam, que determine o lado dessa região, ou seja, o valor de x. O que eu vou ter que fazer nesse caso? Eu vou ter que aplicar a minha Bhaskara, né? Vou ter que tentar descobrir ali a solução, tá bom? Quando eu encontro essa solução, eu vou descobrir que tem lá uma solução positiva e uma negativa, como se trata de um lado de uma região lá quadrada, né? Então, tá falando, eu vou falar somente da resposta da solução positiva, tá certo? Pessoal, a aula de hoje é essa, façam as atividades, né? E tentem resolver mais exercícios. Aqui tem muitas coisas aqui no livro de vocês, até a página 188, tá? Muitas atividades que vocês conseguem aí resolver pelos métodos, tá? Mesmo que não seja pode resolver por Bhaskara, pode resolver pelas outras estratégias que nós já aprendemos, certo? Pessoal, por hoje é isso, então. Até mais, tá? Ficou com alguma